Ações caindo no mundo todo. Por quê? O país que tem o menor nível de risco em tese na sua economia é os Estados Unidos. Se você vê essa dinâmica acontecendo nos Estados Unidos, você vê a mesma dinâmica acontecendo na Europa, taxa de juros recorde. Você vê a mesma dinâmica acontecendo em todos os países, ou quase todos os países do planeta. O que o investidor vê? Ele vê assim, o nível de risco está muito alto. Quando você vê o Banco Mundial alertando para uma crise mundial, o que o investidor faz? Ele pensa, poxa, pelo menos eu vou diminuir um pouco da minha exposição. E ele acaba vendendo ações. Esse investidor, muitas vezes, ele tem ações ao redor do mundo. E ele sabe que hoje a gente vive num mundo globalizado. O que é um mundo globalizado? Onde os países têm relação comercial uns com os outros. Se os países têm relação comercial uns com os outros, quando um país entra em crise, o outro se ferra. Por exemplo, digamos que a China entra em crise. A China demanda 30% do minério de ferro do Brasil. Se 30% do minério de ferro do Brasil é demandado pela China e a China entra em crise e começa a querer importar metade do minério de ferro, eita, vai diminuir muito a procura por minério de ferro. Se tem muita oferta e diminui a procura, o preço do minério de ferro vai cair, vai impactar as empresas desse setor. Então, você consegue perceber que está tudo interligado? Se um país entra em crise lá no outro canto do mundo e esse país tem relação comercial com o Brasil, o que acontece? O Brasil sofre. As ações por aqui também sofrem. Então, como uma antecipação, os investidores veem o quê? Opa, eu vou vender um pouco das minhas ações em geral. Porque se existe um momento de crise, Estados Unidos, a gente está vendo acontecer no Brasil, a gente está vendo acontecer na Europa, esse negócio está se alastrando. A gente tem mais o conflito entre Rússia e Ucrânia, que agora já está entre Rússia e vários outros países. O que dá mais incerteza. Então, o investidor ele vende e ele não quer saber. Depois ele vê o que ele faz. Só que aqui está a grande charada. Se o risco está maior, ou melhor, a percepção sobre o risco está maior, o investidor vende ações no mundo inteiro. Principalmente o investidor estrangeiro, quem tem bilhões, grandes fundos e tudo mais. Onde que ele vai pegar e colocar esse dinheiro dele? Ele tem uma opção. Ele vende ações aqui no Brasil, por exemplo, e ele tem uma opção. Bom, vou pegar o meu dinheiro e vou investir na renda fixa no Brasil. Só que o investidor estrangeiro, ele tem cérebro. E como ele tem cérebro e neurônios operando e funcionando, ele não faz isso. Uma pequena parcela, de uma forma especulativa, pega um pouquinho de dinheiro lá e pode fazer isso. Pode fazer o chamado carry trade. O que é o carry trade? Basicamente você pega um empréstimo num país que está com uma taxa de juros muito baixa e você investe na renda fixa num país que está com uma taxa de juros muito alta para você ganhar o diferencial de juros. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que você tem um risco cambial, um risco de variação da moeda. Então, se a sua moeda desvalorizar pra caramba, mesmo que você ganhe 10% de diferença dessas taxas, o quanto você paga de empréstimo e o quanto que você recebe de juro, pode ser que a moeda desvalorize em 15% e você acabe perdendo dinheiro. Entende? Então é um negócio que não vale muito a pena. Principalmente agora, quando a gente está vendo que o Brasil ainda elevando a sua taxa de juro, mas o Brasil que já sextuplicou a sua taxa de juro, que pode subir até 14%, até 15%, isso pode, já estou falando há muito tempo isso. Agora, a gente está mais próximo de derrubar a taxa de juro, embora eu não acredito que esteja próximo, mas está mais próximo de derrubar do que de subir mais 10%. E os Estados Unidos recém começaram o ciclo de alta dos juros. E os países no mundo recém começaram o ciclo de alta nas taxas de juros. O que eu quero dizer com isso? O estrangeiro ele não vai ficar fazendo esse trade especulativo. Porque cada vez mais a diferença entre os juros vai estar menor. E o risco dele aumenta. Então, o que é o natural? Por que o dólar se valoriza nesses momentos de crise internacional, como a gente está vendo agora? De crise mundial, como a gente está vendo agora? Simplesmente por conta de uma regra que existe no mercado financeiro desde 1999. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Até 1971, o dólar tinha lastro no ouro. Existia o padrão ouro. Tá? Então a quantidade de dólar que tinha em circulação era equivalente à quantidade de ouro que os Estados Unidos tinham nas suas reservas internacionais. Em 1971, por conta do alto endividamento dos Estados Unidos, o ex-presidente Richard Nixon, ele temporariamente cancelou, quebrou o lastro do dólar no ouro, certo? E esse temporariamente já dura 51 anos, acredite você ou não.
51 anos. A partir dali, até 2000, todos os outros países do mundo adotaram essa mesma medida, tirar o lastro das suas moedas para poderem se endividar mais. Dessa forma, em 1999, a gente viu aqui no Brasil começar o regime do câmbio flutuante. O que é esse regime do câmbio flutuante? Deixa eu te mostrar aqui na minha tela. A cotação do dólar oscila com base na entrada e saída de dólares do nosso país. Olha só na minha tela. Até 1999, a gente tinha o Banco Central que determinava uma certa variação no preço do dólar, certo? Então variava, subia um pouquinho consistentemente, bem pouquinho com o passar dos meses, dos anos. Aqui aconteceu justamente a adoção do regime de câmbio flutuante. A partir desse momento, início de 99, o dólar oscila livremente com base no quê? Na entrada e saída de dólares do nosso país. Então, o que é que está acontecendo agora, nesse momento? Foca comigo. Ações por aqui estão caindo 10% nos últimos 50 dias. Se as ações estão caindo 10% e sabendo que, talvez você saiba, talvez não, mas sabendo que metade do dinheiro investido em ações na nossa Bolsa de Valores é do investidor estrangeiro. Quando o investidor estrangeiro ele vende uma parcela das suas ações, ele fica com aquele dinheiro em conta na corretora. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Ficar correndo o risco da moeda, do câmbio, em um ano de corrida presidencial, em um ano de crise internacional, em um ano de conflito entre Rússia e vários outros países. E vai investir em renda fixa? Ou ele vai sacar o seu dinheiro do Brasil para investir em uma outra alternativa? Ele vai sacar o seu dinheiro do Brasil para investir numa outra alternativa de investimento, seja lá qual for. Não estou entrando nesse aspecto ainda, nesse momento. Quando ele tira dólares aqui do Brasil, o que acontece? A cotação do dólar sobe. Investidor estrangeiro sacando dólares do Brasil, dólar sobe. Investidor estrangeiro investindo, trazendo dólares para o Brasil, investindo em ações, ou só trazendo dólares para o Brasil, se ele quiser deixar parado, não tem porquê, mas se ele quiser deixar parado na corretora também funciona, o dólar cai. O que acontece? Por que o dólar se valoriza? Por conta dessa saída, dessa fuga de dólares do Brasil. Muitos dólares saindo, o dólar acaba valorizando. Por quê? Justamente por conta dessa regra do fluxo cambial, adoção do regime cambial. Tudo aquilo que é mais escasso vale mais. Quando o dólar sai, o dólar fica mais escasso e ele passa a valer mais.